Tiago, capítulo 3, versículo 13, nos diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, na quarta-feira passada, nós falávamos justamente sobre o poder da palavra, do falar. E Tiago, ele faz alguns comparativos em relação à nossa língua. Ele fala, é como um freio colocado na boca do cavalo, ela é como um leme colocado nas embarcações. Ele vai dizer também que a língua é como um pequeno fogo que consome toda uma floresta. E ele também vai dizer que ela é como uma peçonha mortal. E ele vai dizer que é impossível da mesma fonte sair água doce e salgada. Ele vai dizer também que com a mesma boca nós bendizemos a Deus e com ela maldizemos. E agora nesse trecho, essa perícope do versículo 13 ao versículo 18 do capítulo 3, nós podemos ver que Tiago, ele retorna a um tema que ele havia apenas iniciado, apenas falado de uma forma muito simples, em relação à sabedoria que vem do alto. É tanto que no capítulo 1, versículo 5, o próprio apóstolo Tiago, ele disse: se alguém de vós não tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá deliberadamente a todos que o pedem. E agora nós vamos verificar que nesse cenário que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão muito mais querendo ser do que o ter, querendo viver uma vida de aparência, aonde as pessoas estão em busca dos seus títulos, estão em busca de influência, estão em busca de seguidores, estão em busca de ganhar fama e status, aonde as pessoas estão perdendo todo o pudor em busca dos seus seguidores, querendo ser reconhecido no seu meio social. E isso não é diferente em nossas igrejas. Quantos estão querendo ser conhecido a qualquer custo, querendo fazer, às vezes chamando a atenção até nas suas vestimentas, às vezes se tornando vestimentas extravagantes para chamar a atenção. E o apóstolo Tiago, ele nos convida a nós vivermos uma verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. É tanto que Tiago, ele lança uma pergunta desafiadora para todos nós quando ele começa no versículo 13. Ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta, e essa provocação não busca uma resposta teórica,
Ela não busca apenas uma evidência que fica no campo filosófico, mas Tiago aqui ele está apelando para uma vivência prática. A sua provocação não busca respostas de evidências no campo teórico. É tanto que ele vai nos dizer que uma vida que revela o bom procedimento tem que ser colocado em mansidão de sabedoria. Tiago não mira aqui o brilho intelectual do seu ouvinte, mas o testemunho de um caráter transformador. Ele não exalta aqui quem sabe falar, ou que detém títulos acadêmicos, ou que é conhecidamente uma pessoa de um grande saber cultural secular. Mas aqui Tiago ele está nos chamando e dizendo que ele está buscando aqueles que sabem viver na praticidade. A epístola de Tiago, ela é uma epístola da praticidade. E a gente verifica isso em todos os seus 5 capítulos. Tiago falando que a nossa vida ela deve ser demonstrada na praticidade. A verdadeira sabedoria ela é demonstrada na praticidade. A verdadeira fé ela é demonstrada em obras. E ele vai falando sobre o poder da nossa vida de viver este evangelho. Porque o evangelho não é apenas nós falarmos, mas sim nós vivermos aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos. É nesse contexto que Tiago vai trazer em conhecimento, ensinamentos éticos e espirituais. O autor aqui ele vai contrapor 2 tipos de sabedoria: a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que ela brota da terra, terreno. A primeira sabedoria, a que vem do alto, o próprio Tiago vai dizer que ela é pura, vai dizer que ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Só que agora a segunda, que ele vai classificá-la como uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, aonde esta ela gera inveja, ela gera contenda, ela gera confusão, aonde ela é instalada. E aqui não há espaço para neutralidade. Não há pessoas em cima do mundo. Ou você vive a sabedoria do alto, ou você está vivendo a sabedoria terrena, desse plano. E toda conduta nossa, ainda que ela seja disfarçada de uma piedade ou de uma erudição, ela é fruto de uma dessas sabedorias. Ou ela é proveniente do alto, ou ela é proveniente da terra. Assim o cristão ele é convocado a discernir a origem da sabedoria que orienta a nossa vida. Eu e você nessa noite nós somos chamados através da palavra para saber qual tem sido a minha evidência da minha sabedoria. A minha sabedoria ela tem sido evidenciada com os frutos que vêm do alto ou os frutos que vêm terrenos. É tanto que nesse versículo 13 Tiago inicia justamente com essa pergunta retórica. E essa pergunta aqui não se refere a uma inteligência técnica, uma inteligência secular, mas uma sabedoria espiritual e moral, forjada na comunhão com Deus, na prática do bem que nós fazemos. Já o termo aqui, sabedoria, sugere alguém dotado de discernimento e compreensão profunda, não apenas em doutrina, mas na aplicação piedosa desta verdade. A ortodoxia que nós temos de uma verdadeira fé firmada nos fundamentos bíblicos,
ela tem também que ser colocado na ortopraxia. É você viver aquilo que você prega, que você ensina. Este é o grande desafio do cristianismo para todos nós. É você viver aquilo que você prega. Isso é um confronto para todos nós, independente de qual nível, de qual status, de qual posição eclesiástica ou departamento que você está. É da criança ao mais idoso, é do membro ao pastor da igreja. É você conseguir colocar esse cristianismo na praticidade. É aí que é feito a diferença do verdadeiro cristão, daquele que fala e daquele que vive. E Tiago, ele não para apenas nessa definição, ele exige a evidência. É tanto que ele vai dizer: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, ele é aquele que questiona a nossa vida cristã, questionando como é que nós estamos colocando e evidenciando essa vida. Se você for comigo lá para o capítulo 2, versículo 18, quando ele está trabalhando o tema entre fé e obras, o versículo 18 ele diz: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago, ele sempre vai estar questionando o seu ouvinte, o seu leitor, em detrimento, em busca daquilo que ele está vivendo. Ele tem que demonstrar, e demonstrar é você mostrar fazendo aplicações. Eu falo por isso porque quando eu estava fazendo minha defesa agora no meu curso, e aí eu peguei uma professora que estava na banca, uma doutora da Unifap, e aí ela questionou justamente esse verbo, demonstrar. Porque na matemática você demonstra, você tem que colocar e aplicar e fazer para passo até chegar em um resultado. Quando eu mostro, eu apenas, agora quando eu demonstro, eu tenho que dizer como foi que eu cheguei nisso aqui. São, aparentemente parece que são sinônimos, mas não são. Mostrar e demonstrar são coisas diferentes. É tanto que Tiago, ele vai dizer, mostra, e esse mostrar aqui, ele tem o significado de demonstrar. É de você colocar pormenorizado essas obras. E ele vai dizer que essa evidência deve ser mostrada em quê? Em bom procedimento, em bom trato. As suas obras em quem? Em mansidão de sabedoria. A sabedoria que não se traduz em conduta piedosa é apenas o que? Uma pretensão vazia. A sabedoria que não se traduz em conduta piedosa, ela é apenas uma pretensão vazia. E essa conduta, por sua vez, deve ser marcada pelo quê? Pela mansidão. E a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Quantos gomos nós temos nesse fruto? 9. Amor, alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio e a fé, que passou. Então, a mansidão, ela faz parte do fruto, de um desse gomo do fruto do Espírito. E justamente a mansidão significa o quê? Significa uma força sob o controle. Significa uma humildade no trato, ausência de arrogância e o Espírito serviçal. É tanto que Jesus, ele mostrou isso quando ele
ele estava ali sofrendo, quando estavam martirizando o nosso Senhor, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Isso fala de mansidão, isso fala de bom trato, fala de domínio próprio. Você vai verificar que a mansidão e o domínio próprio, eles estão juntos. Não existe mansidão sem domínio próprio. Na verdade, não existe nenhum fruto sozinho, isolado. Alguém diz assim: eu tenho amor e não tenho paz, ou eu tenho longanimidade e não tenho. Ele é um fruto. É por isso que é diferente daquilo que a gente tem pelo mundo. Às vezes a gente vê alguém bom, mas em outro aspecto ele é totalmente diferente, ele não tem paz. Mas o cristão que vive o fruto do Espírito, ele tem essa plenitude, essa completude que o Espírito Santo ele proporciona em nós. É tanto que o John MacArthur ele diz que a sabedoria verdadeira não se mostra por argumentações brilhantes, mas por uma vida humilde e piedosa. Hoje nós somos levados a nós nos orgulharmos, e a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes um elogio a gente pode se achar, eu mesmo estou merecendo esse elogio, e tem alguns que até ficam tristes quando não elogiam ele, faz uma coisa querendo elogio. Nós temos que ter cuidado, porque a verdadeira mansidão ela está desatrelada desta vanglória. A pessoa mansa, ela não busca glória para si. É como João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E o próprio Senhor Jesus, ele nos deu exemplo quando ele lavou os pés de si. Aquela atitude de um servo, ele abre, se despe da sua glória. Agora, para mostrar para mim e para você como é a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão. É nesse sentido que a verdadeira sabedoria se revela mais no silêncio da obediência do que no alarde da teologia. Mais na mansidão com que tratamos o próximo do que nos debatemos acaloradamente sobre doutrinas. Lá em Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. É tanto que Tiago ele vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então nós devemos pedir sabedoria. Todo dia, quando eu e você dobrar os nossos joelhos, nós pedimos perdão, nós temos que pedir também a sabedoria, para nós enfrentarmos as lutas, para nós sabermos lidar com as circunstâncias adversas, para nós sabermos lidar com a nossa família, para nós não machucarmos com palavras. É tanto que lá em Provérbios, eu gostaria que você abrisse, Provérbios 2, versículo 1 e 7. Provérbios 2, 1 a 7 diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz, se com a prata a buscares, e com a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, aqui o sábio ele nos diz para nós buscarmos a sabedoria como nós buscamos a prata, como nós buscamos tesouros escondidos. Alguém já viu
alguém procurar, ou você vê a luta, a dificuldade, o trabalho que é dele ir para aqueles barrancos, cavar, fazer todo aquele processo, se peneirar aí, para tirar o quê? Às vezes só um pouquinho. Então isso quer dizer que a gente tem que se esforçar, buscar, vivenciar, pedir ao Espírito Santo, o Pai nos dá graça para nós vivermos essa verdadeira sabedoria. É tanto que lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, Jó nos diz da seguinte forma, 28, diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então Jó está dizendo que o temor do Senhor, lá em Provérbios diz que ele é o princípio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó diz aqui que a sabedoria, ela vem e procede de quem? Do Senhor. E apartar-se do mal é a inteligência. Então o sábio aos olhos de Deus não é aquele que fala com autoridade, mas o que vive com integridade. Não adianta eu ter uma boa retórica, não adianta eu falar bonito, se a minha vida ela não condiz com aquilo que eu falo. Quantos de nós, eu tenho certeza que já ouviu alguém dizer, eu para ser crente, como fulano de tal, diz assim, Deus que me livre. Por quê? Porque nós somos espelho mudo, ele observa a nossa vida. Nós somos olhados. O escritor Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Então nós devemos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Portanto, este texto ele é um chamado à avaliação espiritual. De que fonte nós estamos bebendo? A sabedoria que rege o nosso relacionamento, decisões e atitudes são pacíficas, misericordiosas e cheias de bons frutos? Ou nós estamos bebendo de uma fonte onde tem trazido amargura, inveja, ambição, egoísmo? Que a nossa vida não apenas declare que nós conhecemos a Deus, mas que nós o revelemos em nossa vida diariamente, com mansidão, com sabedoria, tendo uma palavra agradável, as nossas obras sejam boas, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossa vida. Martin Lloyd ele diz que a sabedoria cristã ela é medida não por palavras ditas, mas por vidas transformadas. Que a nossa vida ela seja transformada pelo poder do Evangelho. Versículo 14 e 16 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então Tiago agora começa a expor a natureza corrupta da sabedoria que não procede de Deus. Ele não fala aqui de ignorância intelectual, mas de uma sabedoria que se transveste de quê? De piedade, que tem as suas raízes no orgulho humano, que vai envenenando todo o nosso ser, que é proveniente também do inferno. A sabedoria terrena não se revela em obras de justiça, mas em motivações ocultas e intenções egoístas. A expressão aqui, inveja amarga ou amarga inveja, dependendo da tradução, ela remete a um ciúme corrosivo, a uma rivalidade silenciosa, que vai intoxicando relacionamentos, promovendo
uma competição destrutiva. Aí a pessoa vive, né, amargurada, vive uma guerra contra um irmão, contra alguma coisa ali velada, e aquilo vai corroendo dentro dela. Não consegue amar, não consegue se relacionar, não consegue falar, não consegue dar paz do Senhor, não consegue ter bons relacionamentos. Por quê? Porque a raiz, ela está alicerçada na terra. Ela está buscando uma fonte proveniente terreno, uma raiz diabólica. Não é uma indignação aqui quando ele diz esse zelo, não fala de uma indignação justa, mas de uma inquietação doentia por não ser o centro. Quantas pessoas ficam com raiva, alguma coisa, porque ela não é o centro, ou alguém colocou alguém no lugar dela, que ela queria ser ela o destaque. Que o Senhor possa nos dar graça para nós darmos glória a Deus pela vitória dos irmãos, nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Às vezes você até chora com aqueles que choram, mas a pessoa que ela é invejosa, quando ela vê alguém conquistando as coisas, ela diz, ela poderia ter sido eu, né? Não vou dar nem os parabéns porque ele conseguiu. Tem muita gente assim amargurada no local de trabalho, no seu ambiente, às vezes até no meio familiar. Tem pessoas que eles não conseguem ficar alegres com o teu sucesso. Ah, rapaz, isso aí, ele conseguiu isso aí, nem estudava. Esse aí não, isso aí foi marmelada, foi peixada, foi alguma coisa. Ele não consegue se alegrar com a tua vitória. Nós devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos, porque a vitória dele é a nossa vitória. Porque se ele é abençoado, eu também vou ser abençoado, o irmão próximo vai ser abençoado, a igreja vai ser abençoada com a bênção dele. É por isso que quando alguém coloca aqui o culto e a ação de graça, é por isso que a igreja diz, concorda com as bênçãos recebidas. Isso mostra que a igreja ela está de comum acordo com as bênçãos do nosso irmão. Já o termo aqui, sentimento faccioso, revela aqui uma ambição egoísta, o desejo desmedido de promoção pessoal, ainda que a custa da unidade do corpo de Cristo. Tem pessoas que não estão nem aí, ele não tem pudor, ele sabe se ele tomar uma atitude aqui não vai gerar alguma divisão na igreja, mas ele coloca a prioridade à vida dele, o ser dele, a vontade dele, o direito dele em detrimento da unidade. Quantas vezes a gente tem que se calar? Às vezes tem que dizer, vamos orarmos. Não, mas tem que tomar uma atitude. E aí, às vezes, uma atitude que a gente toma gera um problema maior. É uma família destruída, é uma confusão na igreja, aí um sai com raiva. Então, tem coisas que às vezes é melhor a gente orar e o Senhor vai trabalhando. Porque a Bíblia diz que os pecadores, eles não permanecerão na casa do Senhor. Então tem coisa que é melhor a gente ficar calado, ouvir e colocar e apresentar ao Senhor para que Ele tome providência, que Ele venha ser o juiz, que Ele venha medir, porque Ele julga com equidade. É Ele que pesa as nossas obras, Ele que conhece e sonda todos os nossos corações. E nós podemos ver que esse sentimento aqui, ele é raiz, né? Esse sentimento faccioso é raiz do que? Do partidarismo, da divisão, da disputa, de grupinhos, de favoritismo na igreja. Ah, não, eu vou escolher o Adriano, aí começa. Quando a gente começa a criar grupos, privilégio para alguns em detrimento de outros, isso aí vai gerar problema. Isso aí é uma artimanha que o inimigo ele tenta, desde a história da igreja, criar esses problemas. É tanto que Paulo ele vai advertir os irmãos em Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, 3,
Versículo 3 diz: porque havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais. Então, quando você vê essas disputas na igreja, quem é que rege mais, quem é que canta mais, quem é que prega melhor, quem é que recebe elogios, você pode ter certeza que essas pessoas são carnais. Porque uma verdadeira igreja espiritual, tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. Se você canta bem, é para a honra e glória do Senhor. Se o Senhor te deu dom para ensinar, para pregar, para fazer qualquer coisa na igreja, para ornamentar, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Só que muitas vezes a carne ela se disfarça, dizendo, escondendo por trás de muitos irmãos, de lideranças, esse sentimento. E roguemos a Deus para que o Senhor tire do nosso meio toda impureza, que Ele venha tirar toda escória, que Ele venha nos limpar plenamente. Tiago não suaviza aqui a sua crítica. Ele declara que a sabedoria não desceu do céu. Ele diz aqui que ela revela a fonte da sabedoria. Ela é o que? Terrena. Isso significa que fala que limita os valores do mundo, voltada ao material e ao temporário. Segundo, ela é animal. Isso fala do desejo controlado por impulsos instintivos. Pessoas que agem sem pensar, tomam decisões precipitadamente, falam sem medir as consequências e depois não tem mais volta. Uma palavra falada, às vezes ela fere muito mais do que você ter dado uma facada, alguma coisa nesse sentido. Quantas pessoas que guardam, eu falei aqui na quarta-feira passada, no testemunho de um amigo, de uma palavra que foi falada, que acabou com a separação do seu casamento de alguns anos, por causa de uma palavra. O outro sentimento que ele vai dizer é demoníaco, isto é, inspirada pela força do mal, tendo seu chefe quem? O diabo, porque ele é o grande faccioso, é ele que causou rebelião celestial, querendo ser maior que Deus, querendo a grandeza de Deus. Ele não se contentou de ser apenas um anjo celestial, ele queria ser igual a Deus. Que venhamos nos contentar naquilo que o Senhor tem nos dado. E em sequência mostra que uma degradação, essa sequência mostra uma degradação espiritual, terrena, animal e diabólica. Você vai vendo que vai cada vez mais, vai piorando as coisas. O pastor Hernandes Lopes aí faz um comentário e diz que toda sabedoria que exalta o homem promove a divisão e alimenta o ego, e não vem de Deus, mas do diabo. Então, quando você vê alguma exaltação do homem, você pode ter certeza que não é de Deus. Quando a gente coloca alguém no pedestal, aí nós temos que ter cuidado. Temos que transferir a glória toda para o Senhor. E aí ele continua. E quais são os frutos dessa falsa sabedoria? O versículo 16 diz: pois onde há inveja há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra aqui traduzida para confusão, ela descreve um estado em que? De desordem, um estado de caos, um estado de tumulto, de instabilidade. Então, quando nós podemos ver que onde há esse sentimento, há o que? Confusão. É justamente o oposto da paz, que é o fruto do Espírito. E onde reina essa atmosfera, de facção, de contenda, de divisão, nós podemos ver que a toda obra perversa vai ter maledicência, manipulação, trama, fofoca, briga, inveja, todos os sentimentos que são as obras da carne vão estar nesse meio, nessa igreja, nessa pessoa que está vivendo desta forma.
E a aplicação aqui é direta. Examinemos as nossas motivações. Por que nós estamos servindo a Deus? Qual é a motivação que nós estamos tendo para servir a Deus? Por que nós estamos pregando? Qual é o motivo de nós cantarmos? Para quem é que nós estamos cantando? Será que é para mostrar a irmã Leninha que eu canto melhor que ela? Que o meu agudo é maior do que o dela? Que a minha voz é mais forte? Nós temos que ter isso, porque tem pessoas que vivem uma disputa disfarçada dentro da igreja. E nós temos que ter um coração limpo. A Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão quem? A Deus. Que o nosso coração seja lavado pelo Espírito Santo e que toda raiz de amargura, de inveja, de contenda, de desunião seja tirada. E que possamos viver numa praticidade de um verdadeiro cristianismo, que é o amor. Jesus disse: nisso vos conhecereis, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós seremos conhecidos quando nós amarmos uns aos outros. Versículo 17 e 18, para nós concluirmos. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O diferente aqui dessa falsa sabedoria que vem terrena, humana, animal e maligna, esta sabedoria agora ela provém de quem? De Deus, uma sabedoria celestial, que ela é marcada por quê? Por qualidades que refletem o caráter de quem? O caráter de Cristo. Eu e você, nós temos que refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Aquilo que nós chamamos, dos atributos comunicáveis de Deus em nossa vida. Assim como Deus ama, nós também devemos amar. Tem alguns atributos que são incomunicáveis, como a onisciência, a onipresença, a onisciência. Mas outros atributos, Deus, quando Ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo que algumas características dele, essas características comunicáveis, Ele colocou em nós. De amar, de ter sentimento, de misericórdia, de ter compaixão. São sentimentos que tem em Cristo e nós devemos ter também. Que venhamos ser imitadores. Que possamos dizer como Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tiago aqui nos apresenta uma lista de atributos que não apenas informam, mas transformam a vida daquele que a possui. A primeira dela, a característica pura. Isso fala de quê? De um peso de santidade. Isso indica uma prioridade e fundamento. É uma pureza moral e espiritual que é alicerçada sobre todas as obras e virtudes. A sabedoria do alto não é contaminada por motivações ocultas, nem manipulada por interesses pessoais. Ela é singela, ela é honesta, ela é reta, como Jesus declarou. Nós devemos viver essa vida de santidade, limpo o nosso coração. O salmista também ele vai falar sobre isso. Quem habitará no teu santo lugar? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente. Que a nossa vida seja pura, que a nossa vida seja de integridade diante do Senhor. A segunda característica, pacífica. Isso fala de uma promotora de reconciliação, uma unidade e serenidade nos
relacionamento. É tanto que é também uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um verdadeiro pacificador, ele não cria muros, mas ele cria o quê? Pontos. Ele cria relacionamentos. Ele apazigua as coisas. Ele é daquela turma dele, deixa disso, bora, vamos se juntar aqui, vamos dar as mãos e vamos estar ampliados e caminhar em direção ao céu. Diferente do carnal. O carnal diz, nem te conto, filho, ali a irmã falou disso, eu fosse tu ia lá. Se tu não for, tu é muito fraco, amigo. Tu é um frouxo. Mas o pacífico, ele evita confusão. Ele tem uma palavra sábia para dar na hora certa. E é tanto que o autor dos Hebreus, ele vai nos dizer, seguir a paz com todos. A gente tem que buscar essa paz. Lá em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Nos diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende a paz com todos os homens. É difícil ter paz com todos os homens? É. Porque tem pessoas que são de aspectos filosóficos, de pensamento político diferente do nosso. Às vezes não pensa como a gente, tem uma opinião diferente, é um questionamento diferente, mas a gente tem que procurar ter paz com todos. Tem pessoas que hoje vivem uma guerra declarada, e nós temos que entender que nós somos irmãos. Às vezes uma doutrina divergente de uma corrente evangélica, em critério de como é que vai se dar, de escolha de salvação, isso aí não nos torna inimigos. Mas nós somos uma só igreja, um só povo. Lá no céu não vai ter os calvinistas, arminianos, os pentecostais, os sensacionistas, não. Lá no céu todos nós vamos ser um só povo, uma só igreja. Nós temos a nossa divergência, mas ela tem que ser uma divergência no campo da paz. Esses dias a minha avó estava falando, você não vai assistir debate nessas televisões de posicionamento teológico, que parece que tem uns que faltam sair no soco mesmo, no braço. Por quê? O que vai acontecer? A gente vê, ninguém muda o pensamento de ninguém, causa mais dúvida quem está ouvindo. Às vezes os nossos irmãozinhos, às vezes, têm pouco conhecimento, aí gera maior confusão. Quando a gente olha para os nossos mestres, você não vai ver esses homens entrando em discussões, em vãs filosofias, coisas que às vezes não edificam e não causam edificação para a igreja. Segundo, o terceiro vai dizer que ele é também moderado, indicando equilíbrio entre firmeza e misericórdia. Uma pessoa moderada. William Black, no seu comentário, ele descreve, ele diz que essa palavra é como uma virtude de quem sabe quando aplicar a lei e quando abrir espaço para o perdão. Ou seja, uma pessoa gentil, uma pessoa equilibrada. É tão bom você conversar com uma pessoa equilibrada. Ela vai te dar um conselho sábio. Agora conversa com alguém desequilibrado. Ele coloca tudo a perder. Então a moderação aqui, ela não é uma fraqueza, mas ela é um domínio próprio. É a capacidade de ser firme sem ser severo, de ser justo sem ser duro. Às vezes a gente tem que ser firme, a gente não pode ser truculento, grosso, mal educado. E às vezes eu trabalho numa atividade que às vezes há esse conflito de você ser justo e você extrapolar ali a grosseria no tratamento como cidadão e uma abordagem. E a gente precisa ser o quê? Moderado. Aquilo que nós chamamos de bom senso. Nós temos o bom senso em tudo.
É tanto que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:5, seja a vossa equidade notória a todos os homens. O quarto, tratável. Isso fala de alguém que tem uma submissão aberta à correção, alguém que é ensinado, alguém que está pronto para receber uma exortação. Não é aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que, não, aqui eu não abro mão do meu posicionamento. A pessoa está tratável, é aquela pessoa ponderada, ela ouve, ela mede, ela coloca em uma balança e ela extrai aquilo que é essencial para ela e aquilo que não é, ela descarta. Assim é na nossa vida, na nossa escola, na nossa vida. Às vezes a gente vê muita coisa, mas tem coisas que não vão acrescentar nada, mas aquilo que é bom a gente absorve, outros a gente descarta. Além disso, essa sabedoria também vai dizer que é cheia de quê? De misericórdia e de bons frutos. Isso fala de praticidade. Produz algo concreto, algo que socorre, algo que ajuda, que edifica. É tanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6:10, ele diz: façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Isso fala da gente viver esta misericórdia dos bons frutos. E por último ele usa o termo, fala também da imparcial, ou seja, que não tem favoritismo, que não tem preconceito, que não tem uma escolha em detrimento de outro. É tanto que lá no capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas. E aí ele conclui dizendo, por fim, ele usa a expressão sem o quê? Sem hipocrisia. Fala de que? De algo genuíno, algo autêntico, algo transparente. A sabedoria de Deus, ela não se mascara com religiosidade. William Barclay diz que a verdadeira sabedoria ela é vista na pureza do coração e na capacidade de viver em paz com os outros. Isso é tão bom, nós vivemos em paz, chegarmos no lugar e termos paz, porque há momentos que a gente vai depender dos outros. Sempre falo para os meus filhos, eu tenho falado em casa, é tão bom quando a gente trata as pessoas com respeito, procura criar amizades. Por quê? Porque hoje, às vezes as pessoas não dependem de mim, mas vai chegar amanhã que eu vou depender delas. Às vezes é um favor que você pede. Quantas vezes é que eu volto ter rodado por aí? Eu disse, meu outro não conhece ninguém lá no seu tempo. Aí eu digo, mas quem é que está lá? Ah, foi então. Não, comandante, pode vir que aqui a gente consegue. Aí eu falei para ele, se eu for uma pessoa ruim, a boca ele nem atendia. Aí eu não vou atender nada desse cara. Mas pela forma que a gente trata as pessoas, e é tanto que a própria palavra diz. Jesus disse, tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem os outros. Mas se eu nunca tratei bem, aí chega na minha vez, eu quero ser tratado. Aí não tem como. Tu tem que ser pisado mesmo para ver se tu aprende, né? Porque a lei da semeadura. Concluindo 18, Tiago conclui dizendo que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que promovem a paz. Isso fala de um solo fértil, onde a justiça floresce em meio à paz. O semeador, ele é quem? Um pacificador. Não se colhe justiça em meio à discórdia. A justiça é colhida em meio à paz. É tanto que John MacArthur ele diz que a justiça verdadeira é sempre o fruto de um coração governado pela paz. Então a grande verdade que Tiago aqui nos apresenta, concluindo, é que há dois caminhos diante de nós. O caminho da sabedoria mundana, que exalta o ego, promove divisões, destrói comunhão e afasta Deus
de perto de nós e das pessoas. E o outro caminho é o que? Da sabedoria que vem do alto, que é a verdadeira sabedoria, que faz pequenos aos nossos olhos, mas grandes aos olhos de Deus. Que possamos ter a mesma visão de Jesus. E Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então esse é o maior exemplo para nós. Fique de pé comigo nessa noite. Então, em tempos de polarização, de disputas, de ambições, Tiago, que ele nos chama, com essa urgência, que nós venhamos ser promotores de paz, semeadores da justiça, homens e mulheres sábias, que buscam a sabedoria que vem do alto. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, e que possamos viver este Evangelho na sua praticidade. Vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus